Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel. Eu sou o Lucão. Essa é a playlist do Neto entrevistando o Christian Bale drogado. Ótimo. Por quê? Porque a gente vai falar de Amsterdã, que é um filme que tá todo mundo falando que é ruim. O povo desceu a língua, os críticos estão detonando esse filme. Mas eu te confesso que eu não achei tão ruim. Eu também não. Achei bem legalzinho. Eu achei ele meio desconjuntado. E de vez em quando um pouco confuso. Mas eu me diverti nesse filme, velho. Eu achei que o povo tá com ódio desse filme que não tá me fazendo sentido, sabe? O diretor é o David O. Russell, que foi indicado ao Oscar por O Vencedor, por O Lado Bom da Vida e por Trapaça. Detalhe, dois desses filmes, O Vencedor e O Trapaça, são com o Christian Bale também, que é brother dele pelo visto, né? O filme anterior dele, o último, é de 2015, ficou um tempinho sem fazer filme, que foi Joy, o nome do sucesso. E esse é mais fraquinho mesmo. Ele realmente não foi o que a gente pode chamar de unanimidade. Mas, pelo menos, rendeu uma indicação aí pra Jennifer Lawrence, né? Agora, mais ou menos do jeito que ele fez em Trapaço, só que eu acho que um pouco mais ainda, ele deve ter pensado assim, eu vou chamar o maior número possível de rostos conhecidos aqui pra fazer o meu filme, velho. Tem todo mundo ali, ó, o elenco de Amsterdã tem Michael Shannon, Zoe Saldanha, Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Taylor Swift, Mike Myers e Robert De Niro, além de alguns um pouquinho menos conhecidos que eu não lembrei aqui, fora o trio de protagonistas que são o Christian Bale, a Margot Robbie e o John David Washington. Foi tanto nome aqui, rapaz, que deu até uma secada, que preciso dar uma bebida de água aqui. Mas enfim, curiosidade aqui antes de continuar. Parece, dizem por aí, as más línguas, corre a boca pequena em Hollywood, que a Jennifer Lawrence, que já foi indicada 4 vezes ao Oscar, e 3 delas foi por filmes desse maluco aqui, ela recusou o papel da Valerie. Ela não quis fazer, porque, segundo consta nos autos do processo, ela não aguentava mais trabalhar com esse cara, porque parece que ele é bem desagradável no set de filmagem, né? E aí ele escalou a Margot Robbie. Porém, eu digo aqui, se Margot Robbie for indicada ao Oscar esse ano, não vai ser por esse filme. Provavelmente vai ser por Babilônia, que é o filme novo que não estreou ainda do Damien Chazelle. Mas voltando ao filme, qual que é a treta aqui? Você tem esse trio de protagonistas, que é o Burt, a Valerie e o Harold. Eles se conheceram na Primeira Guerra Mundial. Um era soldado, o outro era médico do pelotão, aí eles se conheceram, os dois ali, pau, e ficaram estrupiados em algum momento, foram para um hospital de gente estrupiada e ela era a enfermeira, né? E eles ficam muito amigos. Quando eles dão uma curadinha ali, eles vão para, bom, curtir a vida em Amsterdã, né? Daí o título do filme. E eles criam aqueles laços de amizade que parecem ser inquebrantáveis. É muito bonito até, né? Porém, como canta Ian McCulloch, cara, ó, a gente tá com 2 anos de canal, eu nunca coloquei uma música do Echo and the Bunnymen aqui, velho, é a primeira vez, olha que desgraça, e é uma das bandas assim, que eu mais gosto na vida, né? Esse disco aqui, o Evergreen, é de quando? Cadê o disco, rapaz? É 1997, eu considero que seja o 6º disco do Echo and the Bunnymen, mas na verdade ele é o 7º. É que o 6º de verdade ele não foi gravado com o Ian McCulloch, e aí eu tô falando aqui de uma música chamada Nothing Lasts Forever, que é Nada Dura Pra Sempre. Guarda essa informação, retomá-la-ei mais pra frente aqui no vídeo. Porque nada dura pra sempre. Em algum momento, eles vão se separar, os amigos, né? Porque o Christian Bale volta para os Estados Unidos. Aí os dois ficam lá e passa pouquíssimo tempo e a Valerie simplesmente some. Aí passam-se os anos, o Christian Bale está nos Estados Unidos, ele é um médico que é dedicado a cuidar de veteranos de guerra, de gente que está toda arrebentada que nem ele. Ele perdeu um olho na guerra, tem aqui o olho de vidro dele, fica caindo o tempo todo. E ele é viciado em morfina, bem viciado inclusive, e ele fica criando uns remédios para ver se cura as dores das pessoas lá. O Harold, que é o John David Washington, ele se torna advogado e tem toda a questão dele ser negro, e aí tinha a questão do preconceito contra ele na guerra, e tem isso também na cidade ali e tal. E eles continuam amigos, mas eles não são tão amigos quanto eles eram. E é muito interessante a gente ver o seguinte,
Eles estão em Amsterdã no começo do filme e eles estão rebentados, estrupiados por causa da guerra, e a vida deles é muito mais divertida, né? Agora, nos Estados Unidos, a vida deles é mais melancólica, e eu acho que talvez um dos grandes problemas do filme seja não trabalhar muito direito essa melancolia, mas, meu, é o estilo do diretor, sabe? E é só você ver o tom que ele deu pro último sucesso dele, né? Que foi o Trapaça. Outro problema, mas eu acho que esse problema talvez não pudesse ser muito bem resolvido, é que os coadjuvantes não têm espaço para se desenvolver. Só que é muito difícil desenvolver com tanto de coadjuvante que tem, né? Você olha lá, um monte de cara famosa, tal, não sei o quê, tudo grande ator, aí faltou espaço, né? E, cara, apesar dessa melancolia que você falou, que às vezes precisava um pouco mais pra talvez a gente se importar ainda mais com o personagem do Christian Bale, que é o Burt, a amizade entre os três ali, quando ela existe, ela é uma amizade muito bonita. E a forma como ele mostra isso é muito legal, porque ele faz uns enquadramentos dos três juntos, usa uma fotografia mais amarelada, sabe? As cenas são muito bonitas, isso é muito tocante. E mesmo com esse distanciamento entre eles, quando um precisa do outro, e mais especificamente o Burt, eles têm uma promessa de que um vai estar sempre ali pelo outro. E é aí, nessa situação, que a música do Queen, que se chama Friends Will Be Friends, que é do disco A Kind of Magic, que é de 86, se encaixa. Porque quando o Burt tá passando por um momento difícil ali, ele tá meio perdido no amor, ele tá meio desiludido com as coisas, tá perdido no mundo, os amigos são aqueles que vêm pra segurar a mão dele. A música fala isso no refrão, é basicamente isso. E, além disso, a montagem do filme, ela usa alguns cortes muito abruptos, do nada, assim, e eles são usados simplesmente pra dar um estilo pro filme. Só que, em certos momentos, esses cortes, eles parecem que dão uma descontinuidade no que tá acontecendo ali. Pra dar estilo, só que isso só funciona pra gente ficar um pouco perdido, parece que eu fico confuso, parece que faltou uma parte da cena. Eu não gostei disso, cara. Mas acho que isso é uma das coisas que tava todo mundo reclamando mesmo. Tipo, foi uma cagada, né? Fazer o quê? Mas voltando à história, o Harold chama o Burt pra fazer a autópsia no pai da Taylor Swift, que era um cara do exército também, que morreu, mas ela acha que ele não só morreu, que mataram ele. Aí, o Burt leva, o Christian Bale leva o homem pra fazer a autópsia, o corpo do homem no caso, com a ajuda da Zoe Saldanha, e ela arranca umas cumbucas de líquido cinza de dentro do homem. Ela fala, isso aqui parece veneno. Aí a Taylor Swift, de repente, é atropelada e morre. O que eu achei muito bom, viu? Porque aguentar a Taylor Swift atuando... Tava difícil. Nossa, velho. Por que ela faz essas coisas, mano? Porque, cara, eu adoro a Taylor Swift. Mas atuar não é a praia dela, sabe? E aí ela morre e os dois amigos são acusados da morte. E aí começa a confusão terrível, né? Mas que é engraçado, na maior parte do tempo. O trio de protagonistas é ótimo, apesar do exagero nas piadas com o olho do Christian Bale, que tem uma hora que não dá mais, né? Os dois encontram a Valerie, né? Valerie, e a história segue, vai... Todo mundo lá tentando livrar a cara dos protagonistas que estão metidos na maior enrascada. E olha só, eu falei que eu ia voltar ao disco. Aqui, vou contar uma história. O Ian McCulloch era o vocalista do Echo and the Bunnymen. Quando eles estavam na turnê do quinto disco, que se chama Echo and the Bunnymen, eles iam fazer um show e tal, e o pai dele morreu. E os caras, receberam a notícia e resolveram não contar pra ele pra não cancelar o show. Nossa, que vacilo. Aí ele fez o show e aí depois do show contaram pra ele. E aí ele rompeu com a banda, ele saiu, né? Só que o Echo and the Bunnymen não acabou, e aí é por isso que eu falei que eu não considero que exista o sexto disco deles, porque o sexto disco foi com outro vocalista, e aí ninguém ouviu esse disco. Isso foi em 88 que ele saiu da banda, e ele voltou em 97. Que aí eles gravaram o Evergreen como um trio, porque aí o outro cara da banda, o Pete de Freitas, morreu. E é um retorno depois de muito tempo sem se falar, né? Por isso que eu também associei aqui,
porque apesar do Burt e do Harry terem mantido certo contato, a Valerie não. Né? Eles encontram ela só agora, que foi mais de 10 anos depois. Né? O enredo em si, aqui, foi criado para o filme. Esses 3 personagens não existiram, nada. Mas, no começo do filme, na abertura do filme, aparece o letreiro escrito que alguns dos eventos lá podem ter realmente acontecido, podem ter sido reais. Por quê? Porque a história do filme é construída a partir de uma coisa que efetivamente aconteceu, que foi uma tentativa de implantar o fascismo nos Estados Unidos. Isso antes da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler não era exatamente ainda um nome conhecido. Mas, ao juntar uma coisa com a outra aqui e com o auxílio da montagem, a coisa fica um pouco confusa ali no final, né? Montagem é um negócio que normalmente quer dizer, essa é a função, né? Ajudar a contar a história. Aqui ela atrapalha uma história que já está confusa. Mas, ó, sobre o que é verdade e o que não é verdade, isso é outra história, não interessa tanto pra gente. É um filme divertido, com alguns problemas, sem nenhum arrobo de genialidade ali, mas, sinceramente, eu acho que não merecia todo o ódio que andou levando aí. Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.